Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. 5 horas da manhã temos então 6 de maio de 2024, Vissel Kobe contra Niigata a contar pela 12ª rodada do campeonato japonês, onde vemos um Vissel Kobe que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota apenas, 6 golos marcados e 4 golos sofridos. Vai enfrentar um Niigata que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 golos marcados e 6 golos sofridos, e em confrontos diretos o Vissel Kobe ganhou 4 vezes, um empate e 1 vitória para o Niigata. Em dados complementares encontramos aqui um Vissel Kobe que ganhou e empatou 8 dos últimos 10 jogos que fez, teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4, já o Niigata ganhou e empatou 4 dos últimos 5 jogos e teve menos de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 jogos. E o Vissel Kobe venceu em confrontos diretos 4 dos últimos 5, teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6. Vissel Kobe ganhou e empatou 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em Vissel Kobe ganha ou empata e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 7 horas da manhã, ainda campeonato japonês, 12ª rodada do mesmo campeonato. Encontramos Hiroshima Sun Francis contra Nagoya Grampus, a contar pela 12ª rodada, como já dissemos antes, é o mesmo campeonato, onde encontramos o São Francis que vem com um histórico de 1 vitória, 4 empates, 1 vitória, 4 empates e 0 derrotas, 7 golos marcados e 5 golos sofridos. Vai enfrentar um Nagoya Grampus que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empate e 2 derrotas, 4 golos marcados e 5 golos sofridos. E nos confrontos diretos vimos aqui 3 vitórias para o São Francis, 1 empate e 1 vitória para o Nagoya. Dados complementares, encontramos um São Francis que marcou primeiro em 5 dos últimos 7 jogos, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 jogos, e São Francis ganhou e empatou 23 dos últimos 24 jogos. Já o Nagoya venceu 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4 e teve ambas marcas em 4 dos últimos 4. Então, para essa partida a gente vai fechar em São Francis ganha ou empate e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17 pontos, temos campeonato italiano, Salernitana contra Atalanta a contar pela 35ª rodada do mesmo campeonato, onde encontramos um Salernitana que vem com um histórico de 0 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 3 golos apenas marcados e 14 golos sofridos. Vai enfrentar uma Atalanta que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 9 golos marcados e 4 golos sofridos. E nos confrontos diretos tivemos 1 vitória para o Salernitana, 1 empate e 3 vitórias para o Atalanta. Dados complementares nos dizem que o Salernitana perdeu o primeiro tempo em 6 dos últimos 7 jogos, Salernitana não venceu 6 dos últimos 7 e Salernitana sofreu gol primeiro em 10 dos últimos 11 jogos. Já o Atalanta teve menos de 3 gols e meio em 9 dos últimos 11 jogos, venceu 3 dos últimos 4, marcou o primeiro em 7 dos últimos 8 e venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Teve ambas marcam também em 3 dos últimos 4. Nos confrontos diretos, Salernitana marcou o primeiro em 3 dos últimos 4. Atalanta ganhou e empatou em 4 dos últimos 5 e teve ambas marcam em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai fechar com Atalanta, ganhou, empata e seguir para as análises dos palpites do seguinte.
18 horas em ponto, temos Konyaspor contra Fenerbahçe a contar pela 35ª roda da Superliga da Turquia, onde encontramos um Konyaspor que vem com um histórico de uma vitória, um empate e 3 derrotas, 4 golos marcados, 5 golos sofridos. Vai enfrentar um Fenerbahçe que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 9 golos marcados, 7 golos sofridos, e nos confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Konyaspor, nenhum empate e 3 vitórias para o Fenerbahçe. Dados complementares mostram que temos aqui um Konyaspor que perdeu 3 dos últimos 4 jogos, sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 e teve menos de 2 gols e meio em 11 dos últimos 13 jogos. Já o Fenerbahçe venceu 3 dos últimos 4, marcou o primeiro em 5 dos últimos 6 jogos, venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 e teve ambas marcam em 6 dos últimos 7 jogos também. E nos confrontos diretos o Fenerbahçe venceu 3 dos últimos 4 jogos e teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar com o Fenerbahçe que ganha um empate e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19 horas e 45 temos a 35ª rodada do campeonato ainda italiano, Udinese contra Napoli. É a Udinese que vem com um histórico de nenhuma vitória, 2 empates e 3 derrotas, 4 golos marcados, 7 golos sofridos. Vai enfrentar a Napoli que vem com um histórico de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 8 golos marcados e 10 golos sofridos. E nos confrontos diretos tivemos nenhuma vitória para o Udinese, 1 empate e 4 vitórias para a Napoli. Dados complementares, temos aqui uma Udinese que perdeu 3 dos últimos 4, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 jogos, marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 e venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Já a Napoli não venceu 7 dos últimos 8, sofreu o gol primeiro em 6 dos últimos 7, teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 e ambas marcam em 11 dos últimos 13 jogos. E nos confrontos diretos a Napoli venceu 7 dos últimos 8 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 e teve ambas marcam em 9 dos últimos 10 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,25. Vocês já conhecem a dança, se terminar com apenas um gol a gente ainda vence metade da aposta. E dito isso, vamos pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas em ponto, Crystal Palace contra Manchester United, 35ª rodada da Premier League, onde encontramos um Crystal Palace que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 11 golos marcados, 7 golos sofridos. Vai enfrentar o United que vem com um histórico de 1 vitória, 4 empates e 0 derrotas, 12 golos marcados e 10 golos sofridos. Confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Crystal Palace, 0 empates e 3 vitórias para o Manchester United. E em dados complementares mostra-nos que o Crystal Palace teve menos de 3 gols e meio em 6 dos últimos 8 jogos. Crystal Palace venceu em 3 dos últimos 4 e marcou o primeiro em 10 dos últimos 10 jogos. Já o Manchester United ganhou, empatou 8 dos últimos 9 jogos, teve mais de 3 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos, ambas marcam e teve em 9 dos últimos 10 jogos. E nos confrontos diretos tivemos menos de 3 gols e meio em 7 dos últimos 8 jogos. Manchester United ganhou, empatou 4 dos últimos 5 jogos. Manchester United marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 e Manchester United venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,25. A dança já é conhecida. Se terminar com apenas um gol, a gente vence a aposta. E dito isto, vamos finalizar. Vamos em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 6 de maio de 2024, assim que está certo. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito mesmo a crescer aqui no YouTube. Nossa, que dia difícil. Precisamos exatamente dos 6 jogos para constituir o nosso ID, conseguir uma odd de 1,57 com aquela segurança mínima possível que a gente gosta de trabalhar com ele. 1,55. Tivemos que pegar Vissel Kobe às 5 horas, ficamos com mais de 0,75. Às 7 horas São Francisco ganhou, empata. Às 17 horas Salernitana
contra a Atalanta, ficamos com Atalanta ganha ou empata. E às 18 horas, Fenerbahçe ganha ou empata. Às 19 horas e 45, Udinese contra a Nápoles, ficamos com mais de 1,75 também. E às 20 horas, Crystal Palace contra Manchester United, ficamos com qualquer um ganha nas marcações de cantos. E para você que chegou até aqui, deixe o seu like, isso nos ajuda muito, estamos não nos cansamos de dizer, porque realmente precisamos do seu apoio. E se realmente o espírito de ajuda estiver aí contigo, partilhe este vídeo com seus amigos no WhatsApp, dos seus grupos do Facebook, porque isso ajudar-nos muito. E o último ID, perdão, o penúltimo é o número 2, este que aparece aqui. E assim vamos finalizar o vídeo seguindo para a tela cheia. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre Handicap Asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.